Existem também aquelas pessoas que creem muito e por esse fato elas acham que nada vai acontecer, que elas estão livres de toda doença, de todo mal e que Deus vai protegê-la disso tudo e ela não precisa fazer nada e nem muito menos proteger as pessoas que ela convive. Isso já é daí uma falta de responsabilidade. Deus nos dá a capacidade de uma forma com que a gente possa inventar meios, criar possibilidade de nos proteger e proteger ao próximo. O sonho da vida 2 é para ser compartilhado e transformar sonhos em momentos inesquecíveis é a minha missão. Seja bem-vindo! Eu sou a Sabrina Aquino e este é o Agora e para Sempre. Amar ao próximo como a ti mesmo não pode ser apenas uma frase de efeito. Assim como ter fé, cuidar das pessoas ao nosso redor também é um mandamento bíblico. Eu sou a Fernanda Leão e no episódio de hoje do Agora e para Sempre, nós vamos conversar com a nossa assessora e cerimonialista Sabrina Aquino sobre ter fé e responsabilidade. E aí, Sá, por que conversar sobre esse assunto no seu canal? Olá, Fernanda. Olá, você que está nos assistindo. Obrigada por nos acompanhar. Fique aqui conosco até o final desse vídeo. Nós vamos compartilhar com você hoje todas as nossas opiniões, a nossa visão, a nossa realidade dentro dos assuntos que nós estamos abordando. E hoje, falando sobre fé e responsabilidade, nós trazemos esse assunto por que no nosso canal. No nosso canal a gente fala sobre vida 2, sobre relacionamentos e não tem como você tirar a fé disso tudo. A fé está atrelada sempre à nossa vida, ela deve estar atrelada à nossa vida, né? A vida do casal é feita de momentos em que ela é necessária, né, Sá? Sim, e Deus tem que estar presente em todos os momentos da nossa vida. E nesse momento em que nós estamos vivendo essa pandemia, toda essa situação de confinamento, as pessoas ficam cada vez mais ou incrédulas ou muito crédulas. E aí é que está o risco. Esse intermédio do que é muito de um lado ou muito do outro que está sendo o problema, porque a gente tem que ter, como tudo na vida, um equilíbrio, né? E existem aquelas pessoas que estão descrentes porque acham que pelo fato de estão sendo acometidas a uma perca de um parente ou de uma pessoa que ama ou até mesmo adoecendo, que Deus o abandonou, e não é esse o caso. Claro que não. Existe uma parte de responsabilidade nossa, né? Claro. Existem também aquelas pessoas que creem muito e por esse fato elas acham que nada vai acontecer, que elas estão livres de toda doença, de todo mal e que Deus vai protegê-la disso tudo e ela não precisa fazer nada e nem muito menos proteger as pessoas que ela convive. Isso já é daí uma falta de responsabilidade, porque Deus nos deu todo o conhecimento e para sermos médicos, enfermeiras, cientistas, né? E essas pessoas, elas também têm suas profissões abençoadas por Deus. Então, por que elas, que são também abençoadas por Deus, assim como tem várias pessoas que estão nos assistindo que têm essas profissões, elas estão erradas em dizer então que a gente tem que se proteger, que a gente tem que proteger as pessoas? Falta de confiança no Senhor? Não. Deus nos dá a capacidade de o nosso intelectual. Deus nos capacita de uma forma com que a gente possa inventar meios, criar possibilidade de nos proteger e proteger ao próximo. Então, quando você se protege e protege o seu companheiro, a sua família, você também está amando ao próximo como a si mesmo. Então não quer dizer que porque eu não preciso me proteger, porque se eu usar máscara, por exemplo, nesse momento que todos são obrigados a usar máscara, e não só obrigados, mas é uma forma de se proteger e proteger o próximo, se a pessoa decide em não se proteger ou não proteger o próximo porque ela acha que o Deus dela vai protegê-la de toda doença, de todo mal,
ela já está colocando uma venda nos seus olhos. Eu acredito que Deus não abençoa irresponsáveis nessa área. Eu acredito que não também. Nós vemos isso em vários relatos da Bíblia. Nós não somos aqui, Fernanda, nem experts nesse assunto de Deus, ou não somos teólogas, né? Pastoras, teólogas, ou, né? Mas nós temos a nossa opinião como cristã, como pessoas que vivem crendo em Deus, com fé, e essa é a nossa visão de como a gente precisa agir com os nossos relacionamentos, com a nossa vida em família, perante um momento desse. E tá tendo bastante crise nos relacionamentos conjugais, né, Sá? Às vezes até por isso, porque eles acabam casando e as opiniões são diferentes e a fé em Deus, né, pode ser de um tamanho, um nível diferente um do outro, e um acha que tem que se cuidar e o outro acha não precisa tudo isso. Isso é bem complicado, né? É muito complicado. É a mesma coisa quando você tem união de duas pessoas que são de religiões diferentes, né? Elas têm doutrinas que elas seguem de forma diferente, então cada um vai ter uma opinião em relação a um determinado assunto. Esse assunto, no caso da saúde, que envolve também, nós estamos dizendo sobre a fé dentro dessa pandemia, dentro disso tudo, né? Dentro do que nós estamos vivendo, esse assunto vem nos colocar bem em xeque mesmo. Aí, qual que é a união do casal, da família, o que nós, como família, como pessoas que moramos na mesma casa, cremos, né? O quão Deus é importante na nossa vida, porque Deus é um Deus do impossível. Com certeza, Ele é um Deus impossível, mas Ele nos dá o possível para ser feito pelas nossas mãos. Com certeza, Ele nos capacita, como eu já disse. Mas os dois, o casal precisa ter essa união, precisa ter essa harmonia, porque senão vai ficar aquilo que a gente já falou, né? Um discutindo, um querendo se proteger e o outro não. E dentro dessa realidade que nós estamos vivendo de um vírus, isso daí, se um protege e o outro não adianta de nada. Não adianta nada. Então, realmente precisa existir uma união, precisa existir essa uniformidade de opiniões sobre a fé. E infelizmente, o que nós vemos por aí são muitos líderes religiosos, né, que são importantíssimos no momento desse para orientar os seus membros, as suas ovelhas de maneira correta, tratando a fé como uma moeda de troca, às vezes, né? É verdade, barganha. Isso é muito triste. Eu fico pensando, existe na palavra de Deus algo dizendo, né, que pelas palavras de Deus muitos serão julgados. Então, se eles estão usando a fé dessa maneira, eles vão ter aquilo que eles estão plantando hoje. Eles vão colher, com certeza. Nós acreditamos nisso. Mas não somos nós que vamos julgar, né? É Deus. Então, o que fazer nesse momento? Seguir as orientações, né? As orientações médicas, as orientações científicas. Muito cuidado com qual fonte nós estamos nos informando diariamente. Sim, com certeza. E principalmente, claro, ter fé sim, ter fé que Deus vai sim nos proteger, vai nos salvar, vai nos amparar nesse momento, mas desde que façamos a nossa parte. Claro, é tal como quando você faz algo totalmente irresponsável e você acha que, mas porque, uma criança, por exemplo. Uma criança, ela sabe que se ela for no parquinho, uma criança, né, se ela for no parquinho e o pai e a mãe ensinam, olha, se você for lá e você subir naquela altura e você pular, você vai se machucar. Se você for lá, você vai se machucar, falando várias vezes. Ela vai, pula lá de cima, ela está sendo irresponsável, desobediente. Ela está sendo desobediente. Então nós não devemos ser desobedientes com Deus. Deus nos disse para amar o próximo como a nós mesmos. E falando sobre obediência, na palavra de Deus também nos fala que nós devemos obedecer às leis da terra. Então se as pessoas estão falando, se as leis da nossa terra estão falando para nós, fique em casa, se você não obedece à lei da terra, automaticamente você está desobedecendo a Deus. Isso é verdade. E é muito importante, realmente extremamente importante, que a gente saiba discernir isso. O que cabe a Deus nesse momento e o que cabe a nós.
né? Nós temos que ter fé, temos que continuar tendo fé, pensamentos positivos, elevar o nosso pensamento sempre a Deus, não deixar de fazer nossas orações, mas também nos unirmos nas coisas que nós precisamos fazer aqui na Terra, que é nos proteger, que é proteger as pessoas que a gente ama e agir com responsabilidade. Responsabilidade em casa, no trabalho e nas igrejas que a gente frequenta, nas nossas religiões, nas nossas doutrinas. Nós também precisamos agir com responsabilidade, que é o caso, por exemplo, que você está dizendo de alguns líderes religiosos que estão distorcendo esse momento para benefício próprio, né? Então você precisa observar isso. Né? De maneira nenhuma nós queremos deixar a fé de lado, não é isso? Aliás, eu acho que a fé é o que ainda nos mantém todos os dias correndo atrás dos nossos objetivos, né, Sá? Fazendo passar por tudo isso, né? Porque não é fácil. Não. Ainda mais assim, é mais psíquico isso, é mais assim do que material, né? Então a pessoa tem que por exemplo, muitas pessoas hoje estão sem poder trabalhar, né? Perdendo seus empregos. Muita gente. Então isso é muito triste isso. Mas o que nós podemos fazer, além, é claro, de fazer a nossa parte, de nos cuidarmos, é ter fé, com certeza. Ter fé num Deus que vai nos amparar, que vai nos sustentar nesse momento. Mas sustentar e nos amparar não quer dizer que Ele vai nos blindar da doença. Não, nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que fazer a nossa parte nos cuidando, ficando em casa, cuidando do próximo. Porque se você está expondo alguém da sua família a um risco, você está matando ela. Você não está agindo conforme Deus gostaria que você agisse. E olha o peso dessa responsabilidade, né? De não se cuidar, trazer o vírus para dentro da sua casa. Você foi irresponsável. Sim. E tem gente que acha que isso não, né? Que isso não é por aí, que não é bem assim, que não é tão perigoso assim. É indiferente, se for ou não for, a gente não sabe. Vai lidar novo, como? Né? Vai lidar como com algo que você não conhece? De maneira irresponsável? Isso não é amor, né? Isso não é amor. E nosso canal fala sobre amor. Então a vida a dois, a vida em família, relacionamentos, tudo é sobre amor. E Deus é amor. Com certeza. Né? Então tudo a ver falar isso aqui no nosso canal. Sim, porque se Deus é amor e nosso canal fala disso, nada mais do que nós sabemos qual a nossa responsabilidade dentro da vida cristã, dentro da nossa formação sobre Deus. Então, a gente precisa observar dentro da comunidade esse tipo de atitude, esse tipo de opinião, se afastar de pessoas negativas, porque essas pessoas negativas realmente te levam para longe de Deus, mas também não se unir a pessoas que são alienadas. Porque eu acredito que pessoas que pensam dessa forma, que menosprezam a capacidade das pessoas, dos profissionais de saúde ou dos profissionais, seja qual for seu nível de profissionalismo, as pessoas que menosprezam isso, deixando um líder religioso, até mesmo Deus, como a sua única opção, única verdade, né? São pessoas alienadas. Porque Deus, Ele vai nos capacitar, sempre Ele vai nos capacitar para descobrir a cura de uma doença, para descobrir a vacina de uma doença. Eu acredito muito que Deus está agindo e perante todas essas orações que todas as religiões no mundo estão pedindo isso, estão clamando isso, para que Deus haja nas mãos dessas pessoas, na sabedoria dessas pessoas, para que elas encontrem uma solução para o que nós estamos vivendo. Então eu acho que é por aí. A gente precisa levar Deus à frente das decisões e não Deus como alguém que vai nos blindar, né? Nos blindar aqui, né? Mas Deus que vai nos orientar. Acho que é isso. Acho que é por aí que a gente deve levar esse assunto da fé e a responsabilidade. E o Agora e Para Sempre demonstra uma forma de amor também ao próximo, trazendo esse tipo de informação a você, que você tenha responsabilidade. Chegamos ao fim de mais um Agora e Para Sempre. Obrigada a você que nos acompanhou até aqui e que já nos segue por todas as plataformas digitais. Compartilhe esse vídeo com os seus amigos, deixe seu comentário dizendo a sua opinião sobre esse assunto, o que você também tem a dizer.
Você acredita sim que Deus vai te blindar de todos os males e você não precisa ser responsável quanto às orientações médicas? Ou você acha que precisa sim se cuidar e que isso é um ato de amor? Deixe aí seu comentário e continue nos acompanhando no Agora e para Sempre. Tchau!